A Prefeitura de São Paulo comprou 8 câmaras frigoríficas e vai abrir 13 mil novas valas em cemitérios municipais por causa do aumento de mortes pelo novo coronavírus. Oi, eu sou a Mona Lisa Perroni e esse é o Item Mais da CNN. A gente fechou, a semana passada falando sobre a situação de Manaus. A notícia era sobre o aumento, do número de sepultamentos realizados todos os dias na capital amazonense. Nessa semana, a gente traz para você um outro olhar sobre esse tema. E é por isso que eu tô aqui com o repórter Pedro Duran mais uma vez. Pedro, oi, bem-vindo de novo ao Item Mais. A sua presença é honrosa e sempre que puder, venha, tá? Oba, oi, Mona. Tudo bem com todo mundo aí? Obrigado pelo convite, hein? Imagina, eu quero que um dia a gente fale tudo bem e conte o porquê. Que a gente traga notícias boas, porque eu já falei que todo mundo que eu entrevistei durante a pandemia, quando acabar, eu quero fazer só um ciclo de podcasts positivos. Você aceita? O Happy Hour e tem mais, vamos fazer. Isso, Happy Hour sem fim, que tal? Sem fim, boa. Então, querida, é isso aí. Por que a gente está conversando com o Pedro? Porque o Pedro passou um dia inteiro no cemitério da Vila Formosa. Para você que não é de São Paulo, Vila Formosa é um cemitério que fica na zona leste de São Paulo. Ele é considerado, gente, o maior da América Latina e a situação por lá não está diferente da realidade de Manaus, ou seja, é uma situação que dói o coração quando a gente fala sobre isso. Para começar, qual foi a primeira coisa que chamou a sua atenção quando você chegou lá no cemitério da Vila Formosa? Traga o Pedro Duran do rádio de novo aqui para todo mundo entender e visualizar essa situação, por favor. Pois é, Mona. Acho que a coisa mais impressionante, impactante para mim foi o começo de tudo, antes de eu ter que ir pra lá. Receber a notícia de que eu passaria um dia no cemitério. Eu detesto o cemitério. Eu também. Eu odeio enterros, velórios. Pra segurar o caixão da minha avó, foi uma das experiências mais traumáticas da minha vida. Só que nessas horas a gente não escolhe. É o nosso dever, o nosso ofício fazer isso. Então eu fui pra lá um pouco com a garganta seca, um pouco bastante angustiado de ter que abordar as famílias numa situação de estar velando um parente, de estar enterrando alguém que morreu, especialmente por conta do coronavírus. Então isso já mudou completamente a minha postura. A gente, para fazer as primeiras entrevistas, a gente estava vendo ali uma situação bastante atípica, Os velórios sendo realizados do lado de fora, portanto ao ar livre, com tendas verdes da prefeitura de plástico, igual aquelas tendas de festa italiana de rua, Sim. sabe? E os caixões embaixo ali, com poucos familiares, eles limitaram a 10 pessoas, todos de máscara, obrigatoriamente, para poder justamente dar o último adeus para aquelas pessoas com o caixão fechado, sempre fechado. E essa cena foi muito marcante para mim, porque as próprias pessoas, os próprios familiares depois relataram a dificuldade de você se despedir de alguém que você nem tem certeza que tá ali dentro daquele caixão. Eu não imaginava que isso poderia ser um sentimento, uma angústia dos familiares, desconfiar de que o familiar tava ali dentro. Horrível, né? Então, isso eu falei, opa, pera um pouquinho. Isso é uma novidade, é uma coisa que eu não tinha pensado, Eu não passei por uma situação como essa. E você não chega num cemitério com o carro da CNN, com o logo da CNN, com a equipe gravando, com o microfone na mão, com terno e gravata e sai entrevistando as pessoas. Não funciona assim. Então eu conversei com a equipe, pedi a eles que estacionassem o carro um pouco longe, ficassem dentro do carro, afrouxei a gravata, tirei, abri a camisa, tirei o paletó e fiquei num canto esperando um velório acontecer que eu sabia que era de uma pessoa suspeita de coronavírus. Meia hora ali esperando do lado de uma árvore, tranquilo, calmo, que é. Quando um dos parentes saiu pra fumar, foi mais afastado, eu cheguei nele e falei assim, oi, tudo bem? Dá licença, eu sou repórter da CNN, posso te fazer uma pergunta? Você tá sendo bem atendido? Vocês estão sendo bem tratados aqui no cemitério? E aí a gente começou a conversar, ele começou a contar a história da família, a história da avó dele que ele tinha perdido. E aí, aos poucos, eu fui ganhando alguma intimidade para que eles se sentissem à vontade para falar no meio do velório, na frente de uma câmera, sobre tudo aquilo que estava acontecendo. Então, eu acho que uma das coisas mais importantes para mim é a sensibilidade, a humildade de você, nesse momento, poder também entender como não invadir a privacidade daquela família já invadindo. Porque é uma situação bastante atípica. E isso foi só o primeiro nó na garganta que eu tive, porque ao longo do dia eu fui acompanhando os sepultamentos e o comportamento dos sepultadores, dos coveiros. Você imagina que 60% dos coveiros de São Paulo têm mais de 60 anos ou idades de risco. Todos foram afastados. Por isso eles tiveram que correr contra o tempo e contratar mais 220 para reforçar essa equipe para conseguir sepultar as pessoas. Os velórios e os sepultamentos aumentaram de 30 a 35 por dia para mais de 70 no cemitério da Vila Formosa. Nesse dia a gente acompanhou 75. E aí qual
qual que é o impacto disso? É um atrás do outro, porque eles só enterram a luz do dia. E aí, um atrás do outro começa a chegar. Chega o primeiro, chega o segundo, a família mal tem tempo de poder ver o caixão sendo enterrado nas valas e se despedir daquela pessoa. Então, é uma situação bastante atípica. Eu já, como eu disse, velei, enterrei minha avó num cemitério municipal de São Paulo, da Cachoeirinha, que é um cemitério também bastante semelhante ao da Vila Formosa, para pessoas mais pobres, humildes, que não têm condição de pagar um sepultamento no cemitério particular. E não vi essa situação. Era muito diferente do que aconteceu. Você ter que usar, e a gente mostrou isso no Expresso, né? Exato. As lanternas dos veículos para iluminar os sepultamentos à noite. Imagina você enterrar sua mãe, sua tia, sua avó num cemitério à noite, sem luz. Eu quero fazer exatamente essa referência. Quando o Pedro traz para vocês que já colocaram item mais aí na vida, na rotina, quando o Pedro Duran conta sobre essa situação no maior cemitério da América Latina, de gente colocando ali as lanternas para fazer sepultamento à noite, nos meus 22 anos de repórter, nunca vi sepultamento à noite. Isso não existe, né? Esse não é um procedimento Tanto que acontece. Que o cemitério não tem iluminação artificial, não existe. Né? Se eu não me engano, é até uma determinação, não sei se é lei ou se é uma diretriz, que são coisas bem diferentes, mas há sim uma mudança total da rotina. Pensem bem o que é não saber a pessoa que está ali dentro, não ter certeza, né? A palavra mais correta é essa. E o pior ainda, ter que improvisar o adeus diante de tanta dor. Aí isso é exatamente por isso que eu queria já fazer a outra pergunta para você. Você conversou com as pessoas com a delicadeza que eu já cumprimento você, porque a reportagem ela é um desafio diário. Mas lembrar que antes de repórter, você é uma pessoa que tem que olhar para o outro como pessoa, que mais importante do que a notícia é o respeito ao outro, isso é fundamental até para acessar o nosso interlocutor de verdade. E é por isso que você conseguiu e eu já parabenizo. Isso foi incrível, não pelo furo jornalístico, não é isso, mas pela diretriz que a gente tem que seguir a partir de agora, como jornalistas. E é isso que eu queria te perguntar. Você chegou ali a falar com os parentes, né, no momento, e todo mundo tem certeza de que aquelas pessoas foram testadas, que a causa da morte foi a Covid ou não? Não. Meu Deus. As pessoas morrem com a dúvida e a dúvida permanece por dias, né? Os testes, eles acabam demorando no papel de 48 horas a 72 horas para sair, mas na prática muito mais, né? A gente sabe que tem uma burocracia do serviço municipal que também está sobrecarregada e que atrasa essa notícia, o que é absolutamente devastador para as famílias, porque você continua com a dúvida de se aquilo era ou não coronavírus. Nesse caso da senhora idosa, Dona Sueli, que morreu aos 72 anos com a suspeita do coronavírus, a gente entrevistou por videochamada a filha dela, Lourdes, que estava internada no hospital de campanha do AMB com o coronavírus confirmado. Então ali já se tinha mais clareza de que a doença tinha causado a morte dessa senhora. Mas ainda assim é muito delicado. Você imagina que a Sueli, ela era cuidada pela Lourdes. Imagina você, ela internada no hospital, não pôde comparecer sequer ao velório, ao sepultamento, ao enterro da própria mãe. Então, eu tô assim, muito triste porque eu fui internada no mesmo dia que minha mãe. Minha mãe acabou vindo a óbito e eu não posso estar aí com ela, né? É muito triste porque é o último momento de despedida, né? Eu acho que deveria ter pelo menos um vidrinho com o rostinho dela ali, né? E eu não pude ter alta para poder ir ver ela. Infelizmente, eu tenho que entender que eu corro o risco, eu posso passar para outras pessoas, né? Mas pelo fato de não poder estar aí, isso assim é uma dor muito, muito, muito grande dentro de mim. Porque eu que cuidava dela, ela era minha filha, minha mãe. E agora no último momento, Deus não permitiu eu estar aí para poder enterrar ela. Se eu soubesse que eu estava com Covid, eu não tinha nem chegado perto dela, não tinha. Então é uma dor bastante grande e essa dúvida, essa incerteza sobre o coronavírus, ela acaba se postergando. E isso que eu falava, a gente até separou uma fala do Jonathan, que é o neto da Sueli, que ele falava justamente sobre isso. Além de tudo, não poder olhar para a própria avó, não poder se despedir dela, por que não colocar um acrílico no caixão que veda o vírus da mesma forma que a madeira? Por que não deixar que alguém acompanhe o translado do corpo do hospital até o cemitério e aí não conseguir enxergar a pessoa? É muito chato, muito doloroso e muito ruim, porque a gente não tem garantia nenhuma que é a minha avó que tá ali dentro. Como é que você não pode ver uma pessoa, pelo menos um acrílico, o rosto pelo menos podia estar
vendo o rosto, né? Mas nem isso a gente pôde ver. Então isso é muito dolorido pra gente. Qual a garantia que eu tenho que a minha avó vai deixar tipo uma pendência, que eu não tô vendo ela pela última vez, dando o último adeus, olhando o rosto dela. A nossa indignação é porque como a gente vai saber que é ela mesmo que tá dentro do caixão, sendo que não teve um acompanhamento do hospital até aqui, entendeu? Igual, só reconheceu o corpo lá no hospital. Mas de lá do hospital pra cá não teve um acompanhamento. Então quem garante que ela que tá dentro do caixão, sendo que você não pode ver? Claro que essas perguntas são super legítimas, mas não há nem material para isso, né? Sim. Esse material de acrílico, pelas informações que a gente tem apurado, está sendo usado para fazer aquelas máscaras, né? Mais compridas de proteção para os profissionais da saúde em vários, né? Em vários locais do nosso país. Há óbvio que um adeus doloroso e impróprio, mas a gente está entendendo que ninguém sabe muito ao certo como proceder. E isso que é a maior dor, né? Para quem está se despedindo ali da pessoa amada. E exatamente isso que eu queria voltar com você. O adeus está sendo diferente e os velórios, porque no começo da pandemia, eu lembro que até com a sua participação no Expresso CNN, para você que só acompanha o podcast, já faço convite. O Expresso CNN é o jornal todos os dias da firma, na TV ou na internet, das 6:30 da tarde às 9:30 da noite. E o Pedro tá todo santo dia lá também comigo e com a Carol Nogueira. Pedro, quando a gente fala sobre o tchau, lá atrás havia uma determinação que não podia velório nenhum, né? E isso foi mudando com as confirmações da causa da morte, né? Com os exames. Pois é, naquela época eu conversei inclusive com o chefe do Serviço de Verificação de Óbitos da capital, que é basicamente o departamento municipal para onde vão os casos de mortes suspeitas antes que o corpo seja liberado. E ele me dizia o seguinte: ninguém toca o corpo antes da confirmação de ter ou não coronavírus. O médico legista não está autorizado a fazer autópsia num caso suspeito de coronavírus, numa morte suspeita, porque ele pode se contaminar, a gente nem sabe como. Sim. Então, quando o serviço estava dando conta, os corpos estavam sendo armazenados, esse procedimento não estava tão afogado, isso funcionava dessa maneira. Eles conseguiam segurar o corpo no SVO, conseguiam no IML segurar os corpos para conseguir fazer autópsia e liberar depois. Só que isso já ultrapassou muito a realidade que era aquela época. A gente está com 240 sepultamentos em São Paulo por dia. Eles estão fazendo um plano porque acham que pode chegar a 400 sepultamentos por dia. Sim. E aí eu vou trazer aqui uma informação em primeira mão para o ouvinte do Item Mais. Tem uma fase 2 do plano de serviço funerário em São Paulo. Se não der certo, contrataram 220 coveiros, estão abrindo 13 mil valas, 4 retroescavadeiras, 8 containers refrigerados, 15 mil sacos plásticos reforçados para transportar os corpos. Mas e se os 400 sepultamentos e enterros por dia forem ultrapassados? O que eles vão fazer? Eles vão fechar 18 cemitérios de São Paulo. Fechar as portas. Não deixar mais sepultar nem enterrar ninguém em 18 dos 22 cemitérios municipais de São Paulo. E concentrar todos os esforços em 4 cemitérios. Os coveiros, os transportadores de corpos, todo esse equipamento que eles compraram. Por quê? Eles estão prevendo o pior. Abrindo valas comuns, né? Como está acontecendo em Manaus. O plano da prefeitura é não fazer São Paulo chegar na situação de Manaus. Só que a garantia de que isso vai acontecer é zero. É muito importante a gente digerir os números. Vamos falar de novo das 13 mil valas, das 8 câmaras refrigeradas. Quando eu vi essa imagem e eu tive a informação desse número, isso me impactou demais. Então, vamos repetir, Pedro, essa informação que é tão importante. Se sair do controle, que é controle, talvez essa palavra nem dá para usar, né? Se de fato se a transbordar, pandemia... né? Exato, se o sistema colapsar e não é mais sistema de saúde, é o sistema funerário, que já é precaríssimo. Sim. Na maior cidade do país, vamos deixar bem claro, né? A gente sabe das denúncias de corrupção, sim, de desvio de dinheiro, de abordagem irregular, de atravessadores. Esse era um serviço que já era deficitário e cheio de problemas há décadas. Uhum. E a gente sabe como estão os principais cemitérios da cidade de São Paulo, com ladrões atuando o tempo inteiro, roubando covas, roubando jazigos. A gente não gosta de falar do momento do tchau, né? A gente não gosta de falar do momento do sepultamento. Mas esse é um assunto que tem que ser dito sim, porque essa vai ser uma ferida provavelmente que nunca mais vai ser fechada, não pela perda,
Mas provavelmente como foi o tchau dessa perda, né, Pedro? Você sabe que justamente por conta disso a prefeitura faz um esforço, desde quando o ex-prefeito João Dória, agora governador, e depois o Bruno Covas assumiram, para privatizar o serviço funerário de São Paulo, para entregar nas mãos da iniciativa privada, admitindo que a prefeitura já não tem mais capacidade de controlar esse monstro que virou o serviço funerário de São Paulo. Eu conversei com um dos responsáveis por essa privatização, por esse processo de privatização do serviço funerário, há mais ou menos uns 2 anos, Mona Lisa. E eu vou contar aqui uma coisa que eu nunca contei pra ninguém. Ele sentou comigo num café na Avenida Ibirapuera, aqui na Zona Sul de São Paulo, e me contou a seguinte história. Pedro, estão ligando no meu celular e estão me ameaçando de morte, eu estou andando com um carro blindado e eu estou protegendo a minha família, porque nada paga o preço da vida ameaçada por você querer privatizar um serviço. Para que o ouvinte possa ter uma noção do tamanho que é essa engenharia e da importância que tem o sistema funerário de São Paulo. Porque gira muito dinheiro, o pacote da prefeitura emergencial é um pacote de quase 40 milhões de reais, é um serviço que gira muito dinheiro e é um serviço que está às margens, atende as pessoas mais pobres e num momento de vulnerabilidade, que aí muitas vezes são exploradas por esses atravessadores, como você dizia. Para a gente fechar o nosso papo, qual está sendo o maior desafio neste momento? Você começou o nosso papo dizendo primeiro nó que eu senti na minha garganta. Qual está sendo o maior desafio a partir de agora, já que você entrou nessa história e provavelmente vai continuar? Olha, Mona, você me faz essa pergunta, eu me lembro, em Chapecó, quando caiu o avião da Chapecoense. E no estádio do time, eles fizeram aquele velório coletivo com 50 caixões. Aquele acho que foi um dos momentos mais difíceis da minha carreira como jornalista, porque eu nunca gostei de velórios e fui mandado logo para um de 50 pessoas e que tinham ali, inclusive colegas jornalistas nossos que estavam ali. Acho que o momento mais difícil é ter a tranquilidade, a serenidade, não dá para ter frieza, é claro que não dá, mas ter a tranquilidade, a serenidade para poder manter a cabeça erguida e fazer o nosso trabalho. Eu acompanhei inclusive uma conversa dos coveiros, dos sepultadores lá, que eles falavam naquele dia dos 75 mortos que tinham sido enterrados no cemitério da Vila Formosa. É o último. Quantos? Quantos hoje? Foram 75. 75? 75. É o derradeiro. Isso é o derradeiro. Isso é a vida de sepultador. Esses são os funcionários invisíveis. Mesmo nesse meio. Nessa conversa, fica claro que eles estão tentando manter uma naturalidade naquilo, porque é o trabalho deles, eles fazem aquilo todo dia. Mas ninguém consegue manter uma naturalidade durante dessa história. E eles diziam, essa é a vida do sepultador, esse é o trabalho daqueles funcionários invisíveis. Então eu acho que o nosso grande desafio é saber ter a tranquilidade e a serenidade para poder ouvir e contar as histórias das pessoas, as histórias da vida real, as histórias humanas, muito além dos números, e ao mesmo tempo saber que o mais importante é a notícia, são as histórias. Não é o que a gente sente, não é o que a gente pensa, não é esse nó na garganta. Porque eu disse, se pra mim, que sou repórter, vou no cemitério, faço minha reportagem, volto pra minha casa e abraço a minha mãe, o meu pai, as minhas irmãs, já é difícil. Mas não tem abraçado agora, Não tem abraçado hoje. Mas faço isso. Imagina pra quem não consegue nem sequer se despedir dessa pessoa direito. É muito mais difícil. Então, a minha dor sempre vai ser muito menor do que a dor daquela pessoa. Acho que esse é o grande desafio, Mona. E como a magia de quem nos ouve imaginar o que acontece, você não precisa imaginar. Eu vou descrever. Tô conversando com o Pedro Duran, os olhos do Pedro ficaram vermelhos, a ponta do nariz também, o nó na garganta veio acompanhado de um monte de emoção. Eu sou cegueta, né, a vida inteira, tirei meus óculos para ver o Pedro melhor e eu quero dizer obrigada. Obrigada por sentir, reportar e trabalhar, tanto na TV quanto aqui. Esse relato serve de alerta, mas serve também de consolo para quem nos ouve, para entender que o desafio é gigantesco e nós estamos acompanhando de perto para ajudar. É essa a nossa função, né, Pedro? Não vamos nos esquecer daqueles que estão indo embora nesse momento. Eles vão ser lembrados por nós. Obrigada, querido. Obrigado eu. Não esquece do pós-pandemia. Nós vamos fazer podcasts de alegria. Combinado. Vai acabar, vai passar. Não esqueçam disso. Então, amanhã a gente se vê de novo? Não. Amanhã a gente se ouve. Beijo em té.